Oi gente, eu sou a Kellen, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é vídeo de resenha. Faz tempo, né, que eu não trago uma resenha aqui. Mas eu li um livro que me deixou muito surpresa nesses últimos tempos. E eu pensei, eu tenho que trazer essa resenha para o canal. Então estamos aqui. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Tá bom? Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, o Scoob, o Instagram, você pode me seguir por elas. Também tem o link do blog que tem saído resenha com frequência, então você pode me acompanhar por essas redes. Então, gente, vamos falar sobre o livro Os 8 Vestidos de Dior. E é um livro que eu li dentro do Clube da Fabi. A gente ainda não, no momento que eu estou gravando o vídeo, a gente ainda não fez a discussão do livro. Mas foi um livro que eu imaginei que era uma coisa e foi outra coisa completamente diferente. Mas eu vou dar um vislumbre inicial para vocês. A gente está falando de um livro que fala sobre vestidos de Dior. Então a gente tem um pano de fundo da alta costura, da década de 50, creio que isso, 1952. E a gente tem o auge de grandes marcas, desfiles de moda. E assim, tem coleções grandes de Dior, né, sendo representadas nesse livro. E assim, o livro começa mesmo com a Lucille. A Lucille é a nossa personagem principal. A gente começa o livro com ela indo à casa da avó. A avó dela já é bem idosa. E ela mora sozinha na casa dela. Só que ela tem uma cuidadora, que é a mãe de Lucille, né, que é a filha dessa avó dela, que é a Sylvie. Ela paga essa cuidadora para ir lá e ajudar com a Sylvie todas as necessidades e tal. Mas o relacionamento da Sylvie com a filha não é muito bom. O relacionamento da Lucille com a mãe também não é muito bom. Mas o relacionamento da Sylvie com a neta é maravilhoso. Então a gente tá vendo começa a ver um encontro das duas, né? Ela vai lá visitar a avó. Ela vai cerca de uma vez na semana ver a avó, pelo menos. Ela tem um trabalho que ela não gosta e ela não tem muitas perspectivas ou de crescimento ou de o que eu quero fazer, o que eu quero. Ela não pensa muito sobre isso, sabe? Ela vive mais o agora. Os relacionamentos dela amorosos são um pouco fracassados também. Então, assim, ela tá vivendo um momento bem ruim, se a gente pode assim dizer, né? E é o aniversário dela. Então, como presente de aniversário, a Sylvie presenteia ela com a viagem para Paris e pede para ela trazer um vestido Dior dela, que está com uma amiga. A amiga faleceu e a filha dessa amiga está com o vestido e vai entregar para ela. Ela diz que tem muita saudade desse vestido e quer tocar nesse vestido. Então, assim, no início a Lucille não quer fazer porque ela tem um trabalho e tal. Até que no fim das contas ela pensa, quer saber, quando que eu vou ter a oportunidade de ir pra Paris, ficar no hotel 5 estrelas, minha avó tá dizendo que vai bancar tudo. E a mãe dela não lembrou do aniversário dela, não mandou presente pra ela. Aí, alguns dias depois, ela recebe uma mensagem da mãe dizendo, eu esqueci o seu aniversário, mas tá aqui dinheiro pra compensar. Tipo isso, ela manda valor em dinheiro pra compensar e diz que ficou sabendo que ela vai pra uma viagem em Paris. E pra compensar mais ainda, ela vai me mandar um dinheiro a mais pra ela gastar em Paris, comprar o que ela quiser e tudo mais. A mãe dela é muito bem sucedida, não posso dizer que ela é uma empresária, mas ela é uma funcionária de uma grande empresa. E assim, ela tipo vive em função dessa empresa a vida inteira. Inclusive, ao longo do livro a gente vai vendo as memórias da Lucille do relacionamento dela com a mãe, que é bem conturbado. E o tanto que ela não está presente, ela não quer saber da filha, não quer saber de estar com a filha. Até quando elas saem de férias, ela contrata um chefe para ficar na casa fazendo as comidas. Então elas nem passeiam pelo lugar que elas viajam. Literalmente ela fica presa na casa alugada e a mãe fica trabalhando. Então ela tem esse desenho, sabe? Dessa estrutura familiar. Então a gente tem essa cena, né, esse cenário, a Lucille chega em Paris, ela vai pro hotel chiquérrimo, se hospeda lá no hotel e tal, e vai encontrar com a filha dessa amiga da avó dela, e quando ela chega lá, ela tem uma grande surpresa, não é um vestido, são 8 vestidos, e um deles foi vendido.
Então a Lucille tem que descobrir onde está esse vestido e pegar ele de volta. Agora estamos falando de um vestido Dior antigo. Então assim, a Lucille já começa a surtar. O quanto será que vão ter que pagar por esse vestido, né? Então, ela conversa muito com a Veronique, que é a filha dessa amiga da Sylvie, né, da avó. Ela começa a conversar muito, elas têm uma afinidade muito grande logo de cara. E aí a Veronique fala, não, você não está entendendo, esse é um mistério muito grande. É uma coleção de 8 vestidos de ouro, só que todos eles têm cartões, e tem mensagens, e tem lugares. Eles foram usados em lugares específicos. Então, a partir daí, a gente tem essa divisão dessa linha temporal presente e tem uma linha temporal dessa década de 50, né, de 1952, e que a gente está se passando a história da Alice Ainsley, esposa de um embaixador, que está começando a montar a sua coleção Dior e que tem é como se fosse uma secretária particular que se chama Marianne, mas ela começa a apelidar ela carinhosamente de Anne, e que dá essa assessoria para ela. Então, os vestidos de alta costura que ela precisa usar nos eventos, todos têm que ser etiquetados, quando que foram usados, onde, sabe, para que não repita as peças, não repitam os vestidos. Então, naquela época, pessoas com muito dinheiro que participavam desses eventos grandiosos, eles tinham esse sistema de controle para que pudessem usar o vestido em outras localidades com outras pessoas. Além disso, a Alice ela fazia várias recepções grandiosíssimas dentro da própria embaixada para estar recebendo vários políticos, pessoas importantes de Paris e tudo mais. Ela se casou, né, com um rapaz que se tornou embaixador e ela agora tem essa questão de ser uma grande recepcionista, bolar grandes jantares, assim, literalmente ser invejada, para que o cara ainda tenha ainda mais fama ainda, receba esse glow a mais, sabe? Nossa, a mulher dele é incrível, a mulher dele é extremamente capaz, inteligente e tal. Então, além do marido ter altas conexões, a Alice também tem que ter a rotina dela de altas conexões. Inclusive, escolher uma grande marca que vai ficar representando ela e ela acaba escolhendo Dior. E ela, assim, tem alguns momentos no livro que são bem interessantes, que ela vai a eventos de desfile do Dior, fala com o cara que criou a marca Dior, né, o estilista. Ela tem esses momentos, né, de conversa e tal. E vai se passando o tempo e Alice vai começando a se sentir cada vez mais sozinha, porque ela percebe que o marido dela começou a se distanciar muito dela. Ele é muito focado nas questões do trabalho, mas ele começa a dar indícios de que tem uma amante. E ele meio que vai excluindo ela amorosamente da vida, e ela começa a sofrer muito. Ao mesmo tempo que isso acontece, aparece um jovem de uma das famílias de alta reputação, não tão bem aquisitivo, mas ele é de uma alta reputação, que frequenta as festas dela, né, os bailes que ela faz, recepção e tal, e começa a se interessar nela e começa a dar em cima dela. Então, de início ela rejeita e depois ela começa a ver que ele começa a enxergar ela além da casca que ela criou para que as pessoas admirassem e vissem. E eles começam a ter um relacionamento. Então, ao longo do livro, os capítulos vão variando. A gente tem um capítulo da Lucille em Paris, né, nessa saga de encontrar os vestidos. E temos esse outro capítulo que vai descrevendo o que está acontecendo, quais são esses vestidos, como eles são usados, de que forma eles são usados. Então a gente vai acompanhando essa história. E assim, é uma história com muitos segredos, família. Muitos segredos. A gente contando assim, parece que é algo simples, mas o negócio vai crescendo. Inclusive, quando a Lucille começa a investigar onde é que foi vendido o vestido e ela descobre quem é que vendeu, o cara da loja trata ela muito mal e tal. E depois ela recebe uma mensagem dizendo que ele conversou com o avô dele, que é o dono da loja, que ele tá, passou de pai para filho, passou para neto, agora é o neto que cuida.
e que o avô lembra de que vestido é, e que ele guardou o vestido, que ele nunca vendeu. Então, gente, acontece tantas coisas, e ele começa a realmente se interessar por esses 8 vestidos, fica sabendo desse mistério. É um mistério tão grande de descobrir. E aí, a Lucille percebe que a coisa é muito maior do que apenas um vestido. Tem toda uma história de amor envolvendo esses vestidos. E ela começa a ligar pra avó, que segundo ela, em alguns momentos ela está mais sã, em outros momentos ela está mais distante, mentalmente falando, né? Então às vezes é difícil conversar por telefone com a avó. E a avó fica falando, siga os vestidos, descubra a história por trás dos vestidos. E aí a Lucille vai descobrindo, e assim, são muitas surpresas ao longo do livro. O livro demora um pouquinho para você engrenar e entender onde ele quer chegar com a história, tá? Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Lá para os 40% do livro é que você vai entendendo o corpo da história e o porquê que a gente vê essa parte mais antiga e essa parte atual, essa linha de tempo dividida. E a quantidade de segredos que a Sylvie escondeu. Ela escondeu muitos segredos, mas foi muitos segredos mesmo, da família inteira. Então a gente vai descobrindo as coisas. E é muito impactante a forma também como a Lucille começa a enxergar que a vida dela não tá do jeito que ela queria. E que é o momento dela parar e mudar. Ao mesmo tempo que ela começa a ter um interesse amoroso numa nova pessoa. Não é um daqueles livros que vai focar muito nisso. Tem essa ponta na história, mas o foco maior é o drama de família, o drama, né, dos casos da família, do que tá rolando, o que aconteceu com os membros da família da Lucille e dessa outra pessoa, né, que a gente fica vendo, né, na segunda, nessa parte antiga. E como as coisas se entrelaçam e tal. Então, é um livro, acaba sendo um pouco mais investigativo, um pouco, tem as pitadas de mistério. Eu vou deixar aqui alguns dos vestidos que são usados no livro. São 8, né? Eu não vou colocar os 8 aqui, né? Mas eles todos realmente existem. A escritora fez um grande trabalho antes de escrever o livro. Ela estudou muito Dior, ela estudou muito a marca, a loja. Ela estudou até quando foram feitas reformas na loja. Gente, ela se aprofundou absurdamente sobre o assunto da alta costura em relação a Dior. E assim, é muito interessante ver esse mundo de uma outra perspectiva, de quem tá dentro dele, não só de quem tá fora, visualizando, né, as belezas. E são vestidos incríveis, os vestidos que a Alice, a Ainsley, né, vou colocar assim, a esposa do embaixador, está usando. Eles são maravilhosos e cada um usou num contexto diferente. Tem os lugares que ela vai citando em Paris, foi usado em tal lugar, foi usado em tal lugar. Eles existem, então assim, é bem interessante porque a gente fica muito maravilhado e muito imerso. Eu procurei mesmo uma das igrejas, foi citada uma igreja específica, não é a igreja do Corcunda de Notre Dame, que é muito famosa em Paris, não é essa, é uma outra que é lindíssima, tem uns vitrais maravilhosos. A gente vai procurando porque ela puxa as coisas que realmente existem. Então, assim, você mergulha muito fácil na história, os personagens te prendem, as coisas como a vida vai acontecendo e como uma decisão afeta muitas coisas. Por uma decisão, muitas coisas são encadeadas. É muito interessante esse jogo, sabe, de destino que é usado no livro. Então, é um livro que me surpreendeu muito, eu não esperava nada disso. Eu esperava um livro simples, de romance, que falasse sobre alta costura. Eu não esperava a profundidade que eu recebi. Então, vocês sabem que eu não gosto muito de dar 5 estrelas para um livro que trata sobre traição e tal. E a gente tem essa questão do amante da Alice, né, e tal. Mas é porque o livro é muito mais profundo do que a questão do amante da Alice, entendeu? Então, por isso, eu dei sim 5 estrelas, gente. Eu dei o selo cerejeira. Favoritei com Tulipa, é um livro favorito, tá? Desse ano. E eu fiquei muito, muito impressionada o quanto esse livro me conquistou. Porque realmente, gente, a profundidade das histórias, o impacto que vai causando,
Depois dos 40%, como eu falei pra vocês, que eu li em e-book, né? No Kindle, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui 100%. Aqui. Depois que eu li o livro todo, ele foi me conquistando e são muitas mulheres com histórias diferentes interagindo nesse livro e é muito bom, muito profundo e muito emocionante. Então, por isso eu coloquei esse título na thumb, acho que condiz muito com o livro. E se você nunca deu uma oportunidade para esse livro, dê uma oportunidade, porque ele é um livro de drama familiar, que tem umas pitadas de romance aqui e ali, mas o romance não é o foco, o drama familiar é o foco. Então, eu espero que vocês gostem dessa minha indicação. Se vocês já leram esse livro, me conta nos comentários o que você achou. Se te surpreendeu tanto como me surpreendeu, tá bom? Quero muito saber. Tchau! E até o próximo vídeo.